Eu de novo aí. Alguns que me encontraram há poucos dias, certo? Vieram hoje na casa com o intuito, né, de já ver caras novas e se depararam comigo aqui na frente e pensaram, mas de novo? Mas topei o desafio não por orgulho, por vaidade, mas justamente por gostar de falar, né? Gostar de conversar sobre a doutrina. E é claro que ficou algo não tão bem elaborado, eu peço desculpas aí se não corresponder à expectativa de todos. Mas eu resolvi falar de nós, espíritas. E renovo meu boa noite também a todos que nos assistem pelo Facebook ao vivo, pelo YouTube agora ou em qualquer horário. Aos desencarnados que estão aqui conosco. Não adianta olhar para o lado que não vai ver, provavelmente, não se preocupem, mas que com certeza temos muitos aqui. Aliás, se soubéssemos quantos desencarnados frequentam a crosta terrestre, não estão nem em infernos e céus, e sim aqui conosco. Se soubéssemos. Mas em breve, com a física quântica, nós teremos alguns aparelhos que nos facilitarão essa observação. Dando início, então, nós vamos falar de espíritas. Alguém aqui já se perguntou por que veio parar aqui dentro? Provavelmente foi de uma forma bem tranquila. Estava lá tomando chimarrão com as comadres e falou, meu Deus, que dia tão lindo, hoje está tão boas as coisas, eu acho que eu vou conhecer essa doutrina espírita. Foi assim? Ou então estava lá assistindo o jogo do Corinthians, tomando uma cervejinha sem álcool, vendo ele ser campeão da Libertadores, né, Fábio? Mentira. Tranquilíssimo, sereno, bem sossegado, falou, mas essa doutrina é tão bacana, acho que eu vou conhecer. Se for como eu, e como a maioria, não foi assim, né? Geralmente a gente conhece a doutrina espírita nas dificuldades, porque os sofrimentos nos acolhem e a gente não consegue encontrar respostas. E então a doutrina tem esse grande papel de nos auxiliar neste conhecimento, nesta função da vida. Mas o que é, antes de falarmos da missão do espírita, o que é ser espírita? Poderíamos falar somente sobre isso, mas dá para a gente resumir: espírita, antes de tudo. Talvez alguns estejam vindo pela primeira vez na casa. Não existe espírita que não seja cristão. Se vocês falarem, ouvirem por aí, pessoas falando que são espíritas, mas que não reconhecem Jesus, não é espírita. Primeira coisa, Jesus é nosso guia e modelo. Reconhecemos, diferente talvez de alguns irmãos de outra doutrina, não como um filho especial de Deus, como um irmão mais velho, que tem algumas milhares de encarnações a mais do que nós, e que já alcançou a perfeição, e que serve como nos guia e modelo. Acima de tudo, é isso ser espírita. É acreditar que a vida não acaba, que somos energias, que somos energia, revestido por um material carnal provisoriamente, mas que voltaremos em breve para casa, a vida espiritual, que é a vida natural, ao contrário do que se vende por aí, de uma forma natural, porque está condizente com a nossa evolução. Ser espírita é acreditar que não levaremos algumas coisas conosco, mas que a nossa bagagem vai ser grande, proporcional às nossas atitudes e não aos nossos vínculos trabalhistas, aos nossos diplomas ou aquilo que conseguimos conquistar materialmente. Ser espírita é, acima de tudo, acreditar na imortalidade da vida. Isso é ser espírita, de uma forma muito resumida.
E o Espiritismo? Vamos abordar rapidamente. O Espiritismo vem não para mudar o que já tinha sido feito por Jesus. Vem para dar continuidade. Da mesma maneira que Jesus, dito por ele mesmo, era a exemplificação da lei de Moisés. Então nós temos lá atrás Moisés como primeira revelação, posteriormente Jesus nos trazendo os ensinamentos de amor, nos trazendo a prática, o exemplo do amor. E a doutrina espírita, então, vem para dar continuidade aos ensinamentos de Jesus, como terceira revelação. Com o auxílio de Kardec, há aproximadamente 180 anos, que foi como um compilador de informações que foram trazidas por espíritos em 1856, 57 e assim por diante. Informações essas trazidas por muitos espíritos superiores que ajudaram a fazer as 5 obras que são o pilar da doutrina espírita e que nunca serão ultrapassadas, nunca poderão ser esquecidas. Iniciou então com o Livro dos Espíritos, com 1019 questões que com certeza nos auxiliam muito no nosso dia a dia, respondida por espíritos superiores. Posteriormente veio o Livro dos Médiuns, para auxiliar aqueles que têm a facilitação do sexto sentido, que está se desenvolvendo cada vez mais em todos nós, pois todos somos médiuns, alguns mais e outros menos. Posteriormente, o pilar da doutrina espírita, a terceira obra, que entre 5 fica no meio, propositadamente, o cerne da doutrina espírita, o ponto de equilíbrio da doutrina espírita, que se chama Evangelho segundo o Espiritismo, que pode nos ajudar e muito para quem está passando por dificuldades no seu dia a dia. E depois veio o livro Céu e Inferno e o livro Quinta Obra, a Gênese, as Predições e os Milagres de Jesus. Então nós temos essa compilação de 5 obras que nos fazem compreender o que é o Espiritismo. E todas as respostas que a gente procura para o nosso dia, no nosso dia a dia, podem ser auxiliadas através dessas 5 obras, que eu recomendo e muito para quem estiver passando por algum tipo de dificuldade no seu dia a dia. Todas essas obras vieram com critérios técnicos, científicos, e é por isso que até hoje a ciência não conseguiu comprovar negativamente nada do que está ali. Ou seja, não conseguiu dizer que alguma coisa que foi colocada ali estava errado. É óbvio que nem tudo foi comprovado como correto, porque a ciência avança. Mas o contrário, até hoje, nenhuma informação foi desmentida. Aos pouquinhos, a ciência vai encontrando. E essa doutrina começou propositadamente na França, revolucionária, que décadas antes tinha passado por um momento também de revolução, também propositadamente, para que pudesse então albergar esta grande revolução nas religiões, que foi uma grande revolução. Hoje, se você falar que é espírita lá fora, ainda vão te apontar o dedo. Agora você imagine há 180 anos atrás, aproximadamente. Então, os desafios foram muito grandes. Mas, outra coisa que tem que ficar bem importante é que por que da Europa? Nós estávamos na América recém-descobertos, 300 anos aproximadamente. A Europa já tinha mais de 5, 6 mil anos. Então ficava muito fácil pelo intelectual daquelas pessoas de receber a doutrina espírita. Agora, a pergunta que não quer calar: por que que a doutrina espírita não avança nos outros países? Por que que nós não vemos a doutrina espírita ser investida pela espiritualidade nos outros países? Já vamos conversar sobre isso. O que temos que lembrar é que fica muito claro
a missão que Jesus veio desempenhar, encarnando conosco há 2000 anos atrás, nos trazendo o seu exemplo de amor, não foi aceita. Não vou dizer que não deu certo, quem sou eu para julgar? Mas nós não aceitamos, de um modo geral, não aceitamos Jesus, não aceitamos os seus ensinamentos. Ele queria nos auxiliar, porque ele já estava vendo como governador espiritual, que espírita reconhece, que as coisas não estavam bem. Nós precisamos progredir intelectualmente e moralmente, juntos. Porque se avançamos intelectualmente, esquecendo a moral, nós temos um grande problema que acontece, que é as coisas que estão acontecendo lá fora. Então Jesus, na época, se propôs a vir justamente por isso, para tentar nos auxiliar nesse processo ao qual estávamos nos afundando. E continuemos nos afundando. Porque nós vemos, depois, inquisições, guerras e mais guerras por território, por ego, por política, por religião. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial e tantas outras, nós não tivemos um momento de paz no planeta. Então fica muito claro que o Espiritismo foi prometido por Jesus. Ele falou, virão e vos mostrarão verdades que eu ainda não posso revelar. Através do Espírito e Verdade, a gente teve, através da doutrina espírita, revelações de muitas verdades. Mas fica muito claro que poderia ter sido diferente, que a missão do Espiritismo poderia ter sido para todo o orbe, não em específico para uma quantidade de pessoas. Ela poderia ter sido se espraiada, é claro que poderia, mas houve mudanças no trajeto, houve mudanças no rumo, e essa missão da doutrina espírita foi centralizada. É óbvio que ela avança através dos brasileiros que vão para outros países. Nós temos muitos poucos centros espíritas fundados por não brasileiros, fora do Brasil. Isso fica muito claro. E o porquê disso? Por que a doutrina espírita só se desenvolve no Brasil? Eu me perguntava, será que a doutrina espírita falhou? Eu acredito que muitos de vocês já devem ter se perguntado. O que nós vemos é uma adaptação da tarefa. O que era para ser, com certeza, com uma velocidade muito maior, hoje, se nós falarmos em vida após a morte em alguns países, em espiritismo, nós não duramos 15 segundos. Se Jesus durou 3 anos falando sobre amor, se nós pegarmos a doutrina espírita e falarmos em alguns países hoje, nós não duramos 15 segundos e já somos presos e assassinados. Peguem uma criança de 5 anos e tentem, uma criança normal, não aquelas prodígias, né? E tentem ensinar Bhaskara para ela, que a gente aprende lá no ensino fundamental. É uma novidade muito grande. A gente vai perder tempo. É mais ou menos isso que nós vemos com a doutrina espírita no mundo. O mundo não está preparado para a doutrina espírita de um modo geral. O mundo não está preparado para algumas verdades, por ser, a maioria, crianças espirituais, que estão se rebelando um contra os outros, e nós vemos isso no noticiário. Então, esse é um dos motivos. Mas, nós não podemos parar a evolução. E então a doutrina espírita vem com uma missão, não só para o Brasil, a missão é para o mundo, mas ela está centralizada no Brasil. Porque os espíritas que auxiliaram na codificação na França, na época, e aqui há uma diferença bem grande do que eu vou falar, os espíritas, aqueles que se reconhecem assim, né? Nós temos outros que estão conhecendo a doutrina agora, talvez há pouco tempo, mas tem pessoas que entraram aqui a primeira vez e falam assim, caramba, é isso que eu procurava, né? Aquelas que falam assim, chegar para ela, ela nunca conversou sobre nada, sobre espiritismo, você fala para ela assim, a vida existe após a morte, por isso, sim, claro. Estes já vivenciaram isso em outras épocas.
Provavelmente esses participaram do processo na França, em outras encarnações, é claro. Então nós temos muitos espíritas que vieram para auxiliar nesse processo, vindo diretamente da França, para ajudar nessa revivência do Evangelho de Jesus aqui no Brasil. E é por isso que a gente vê o Espiritismo tão forte no Brasil. E não é para a gente levantar o nosso ego. A gente vai descobrir, ao longo, eu quero deixar bem claro aqui, que ser espírita não é ser melhor. Muito pelo contrário, o desafio é grande. Mas precisa estar adaptado para receber essas informações. E hoje nós temos no Brasil muitos cristãos que estão preparados para essa. Inclusive, é muito importante salientar a grande missão do catolicismo e todas as religiões protestantes que tiveram no Brasil. Uma importância gigantesca, pois prepararam o povo, reconheceram Jesus, que reconheceu Jesus, para daí posteriormente a gente ter a entrada da missão espiritual no Brasil. É muito importante isso que foi feito. Porque se não fosse o catolicismo e as outras religiões evangélicas que nós temos no Brasil, nós não conseguiríamos estar desempenhando a função do espiritismo hoje. Porque muitas delas ainda, que de maneira talvez diferente da nossa, mas reconhecem a vida após a morte, a continuidade da vida. Então nós vemos que há um investimento da espiritualidade apenas trazendo pessoas médiums em larga escala nesse momento, Divaldo Franco, né, tantos outros, o Chico Xavier, tantos outros, principalmente no Brasil, para aflorar nesse país a busca pela vida imortal. Porque o Brasil, povo receptivo, nasceu de dificuldades, de escravidão, de colonialismo. Um povo jovem falando, porque nós temos uma colonização há apenas 500 e poucos anos. E o jovem aceita mais fácil as coisas novas. Um povo cristão, graças às outras religiões. E um terreno preparado para receber essa grande missão que é de refazer este evangelho, só que agora sem dogmas, sem qualquer outro tipo de paramento ou situação que foi necessária lá atrás, mas que agora, com essa juventude nova, a gente precisa trazer muito conhecimento e informação. Então o Espiritismo tem essa missão gigantesca no Brasil e nós, espíritas, esses principalmente que se reconheceram de maneira tão rápida, são o pelotão de frente dessa grande missão. Não que as outras pessoas que não são espírita não tenham a sua missão no Brasil ou no mundo. É claro que tem. Mas a missão do espírita cristão, sem ser cristão não existe espírita, é de ser este pelotão de frente na grande batalha que acomete o planeta. Das dificuldades que apenas começaram, eu sei que é complicado, mas a gente compreende que é um processo que a gente precisa passar no planeta e o espírita tem a missão de ser o pelotão de frente. Não por ser melhor, não por ser uma missão melhor, mas por estar mais capacitado. Nós vemos hoje, num processo de transição planetária, que é natural, nós estamos deixando de ser crianças, adolescentes, e nós vamos nos tornar adultos, como espíritos. É isso que o planeta está passando no momento. Nós vamos ser um planeta de regeneração, mas isso vai depender de nós. Só que, deixa eu pegar aqui o meu rascunho. Jesus, lá atrás, quando deu por iniciada a missão de entrada no Espiritismo, já tinha visto que, é claro, que o planeta não tinha acolhido a sua informação, o seu exemplo.
Então, ele vendo todos os processos que estavam acontecendo, fica muito claro, ele já sabia o que aconteceria, o que nós estamos passando agora. Por quê? Porque se eu tenho uma população com uma evolução intelectual muito grande, mas a moral muito baixa, o que a gente faz com intelectual alto e moral baixa? Em vez de utilizar inteligência artificial na saúde, nos hospitais, a gente vai fazer drone para matar os outros. Em vez de utilizar o processo de atomização, né, das bombas atômicas para gerar energia, a gente gera energia para matar os outros. Então Jesus sabia de tudo que a gente passaria. E ficava muito claro, porque tudo aquilo que a gente faz para o outro, que a gente joga para o universo, volta para nós. É a lei de sinergia, é uma lei natural. Então a gente vê que fica muito claro de observar que nós tínhamos processos kármicos que nos acometeriam no planeta. Porque o que a gente fez nesses períodos enquanto Jesus nos aguardava? A gente fez guerras. A gente tem também as mudanças climáticas acontecendo. Há uma necessidade do planeta se preparar para essa grande mudança. Nós temos países e continentes que acabaram criando dívidas perante a natureza. Eu não sei o que provavelmente nós fizemos, né, na nossa região para merecer talvez as enchentes. Agora, o que eu vejo, sabendo que Deus é justo e bom, eu percebo o quanto isso está unindo a nossa região. O quanto as pessoas estão mais solidárias, recebendo seus parentes. A gente não sabe como a espiritualidade atua. Eu vejo igrejas abrindo para receber pessoas, o que talvez era o sentido maior de todas as religiões. Então a gente vê, nesse pequeno exemplo, que as dificuldades, mesmo a gente sabendo, Jesus sabendo que nos acometeriam, nos fariam evoluir. E assim no nosso dia a dia. Às vezes aquela dor, aquela doença nos faz mudar algum comportamento para que assim a gente reflita sobre as nossas ações. Jesus sabia que essa mudança, essa inclinação ao ódio, à guerra, provavelmente faria com que nós colhêssemos doenças emocionais, ansiedades, né? A gente vê hoje um materialismo em excesso, não talvez assim mais próximo de nós que estamos buscando um auxílio através da doutrina, mas aqueles que não querem nenhum tipo de religião, nenhum tipo de orientação e fé, se perdem nas questões do sensualismo, do materialismo. Então fica muito claro que as doenças emocionais viriam, que as doenças virais encontrariam campo, porque há uma necessidade de sinergia, mesmo nas doenças virais. Jesus, olhando com o seu olhar amoroso, ficava muito claro que ele percebia as coisas que estariam no nosso processo evolutivo. Mas nem por isso ele desistiu de nós. É uma mudança de projeto? É claro que é. A doutrina espírita vem de um processo diferente, mas nenhum de seus filhos serão esquecidos. Então, qual é a missão do espírita? Pergunto para vocês, nesses momentos de dificuldade que a gente encontra hoje no planeta Terra, em nossa casa, eu acho que todos nós passamos por algum tipo de desafio. Quem vai conseguir, com maior facilidade, explicar tudo o que está acontecendo? Sem levantar ego, nós estamos falando aqui de um processo natural através do conhecimento. Os espíritas têm como missão auxiliar neste processo. Auxiliar, seja dando suporte emocional em casa, seja auxiliando
fora nas instituições, auxiliar de alguma maneira o nosso país, o nosso planeta, através das orações. Então o espírita, não sendo melhor nem pior do que o restante, tem uma missão diferente talvez. Uma missão mais operacional, mais de pelotão de frente. De auxiliar esses irmãos que estão cada vez mais caindo nos vícios, nas dificuldades do materialismo. Quem vai poder explicar o que está acontecendo? Muitas religiões auxiliam e muito. Claro que auxiliam. Mas há uma necessidade de compreender a vida após a morte para conseguir explicar algumas situações que a gente vem passando. Desde crianças com doenças diferentes, síndromes novas, o processo que nos acomete na nossa região, com as enchentes. No meio disso, a gente tem milhões de médiums ostensivos. Quando eu falo ostensivos, é esses que captam o mundo espiritual de uma maneira maior, que estão reencarnando. E isso vai cada vez ser maior, por isso que a gente vê muitas crianças, não no comecinho, porque ali é um processo de adaptação do espírito, digamos assim, mas posterior ali nos seus 8, 10, 12 anos, a gente vê muitas crianças que dizem estar compreendendo o mundo espiritual de alguma maneira, enxergando, sentindo, né? E isso vai cada vez mais crescer, porque há uma necessidade de comprovação do mundo espiritual. Nós entramos no espiritismo com a teoria, e essas crianças que vêm vindo, esses médiuns que vão reencarnando, nos comprovam essas situações. Tudo isso por uma necessidade de transição planetária, por uma necessidade de momento. Volto a perguntar, qual é a missão nossa como espíritas? Auxiliar, trabalhar, divulgar a doutrina, divulgar Jesus, trazer Jesus novamente para as casas, para as instituições. Essa é a maior missão do espírita. Mas antes de ela se espraiar, há uma necessidade de reforma íntima. Todos nós precisamos rever conceitos, rever as nossas atitudes, porque nenhum doente consegue auxiliar outro doente. Nós precisamos estar firmes e fortes, e para isso nós precisaremos modificar algumas atitudes, como cristãos, lembrar dos ensinamentos de Jesus, lembrar de tudo aquilo que nos mostrou, para que após isso nós nos reencontremos no nosso dia a dia melhores e assim auxiliemos os nossos filhos, irmãos, pais, mães, amigos. O mundo que nós vemos é um mundo de provas e expiações. E a proporção de pessoas más, inclinadas ao mal, provisoriamente, é claro que é maior, é um processo natural, é só a gente ligar a televisão e a gente vai ver que tem muitas coisas acontecendo. Mas precisamos nos manter firmes e fortes, porque vai ser um desafio difícil, mas qual é a conquista na nossa vida que não foi difícil? Se foi fácil, com certeza a gente não teve aquele gostinho. Vai ser um desafio muito grande, principalmente para os espíritas. Por quê? E isso não é para nos apavorar, isso é para nos dar força e resistência. Imaginemos que estamos num bairro muito humilde, numa cidade periférica, com várias casas bastante humildes. Daqui a pouco você, com muita força, com muita conquista, consegue ser a primeira casa bem estruturada naquele vilarejo. Qual é a reação de todos que moram no bairro?
não é uma reação tão fácil. Vocês concordam comigo? Nós, por conhecermos as minúcias da vida após a morte, nos tornamos, é claro, inimigos de muitos que não querem Jesus, que não querem a mudança, que não querem a vitória do bem. E é por isso que muitos de vocês não conseguem ficar na casa espírita. Porque quando vai vir para cá, surgem empecilhos, né? É o carro que estraga, é alguém que chega de repente, é aquela raiva, aquela dor, aquela situação. E não dá para a gente se esconder disso. Nós temos informações que podem ser muito valiosas para a compreensão da humanidade. E nós estamos no meio de uma humanidade que não quer essa compreensão em sua grande maioria. E é por isso que o espírita, o cristão na essência, não pode desistir. Ele precisa ser firme e forte nesse processo. Quando falamos de reforma íntima, não é virar santo. Temos que tomar esse cuidado. Na evolução nada dá salto. A gente precisa, aos poucos, melhorar. É aquela mudança progressiva, constante. Depois, então, nós nos preparamos para auxiliar os mais longes. Nós podemos nos perguntar, por que é tão complicada, então, essa missão, digamos assim, né, no mundo? Não é que é complicada. A gente vê, simplesmente, um processo natural pela evolução da maioria das pessoas que habitam o orbe. E os cristãos, os espíritas, precisam pensar sobre esse olhar quando a gente vai efetuar algum tipo de julgamento ao nosso redor. A gente precisa compreender que do nosso lado pode ter uma pessoa que não tem a mesma compreensão que nós e nem talvez a nossa idade espiritual. Muitos que estão cometendo atrocidades pelo mundo podem ter 1/5 da nossa vida espiritual. Isso falando dos processos de reencarnação. E como que a gente atua com as crianças? É um desafio muito grande educar crianças rebeldes. Mas o primeiro passo é de resignação, paciência. Paciência principalmente para conseguir dominar aquela situação. É importante que o espírita possa conseguir esse processo de mudança interior, muito importante, após tentar expandir isso ao seu lado, se envolva e se engaje nas instituições, conforme a possibilidade. Não precisa ser espírita. Basta que seja pautada pelo amor. O mundo precisa dos cristãos, principalmente nesse momento. O mundo precisa nas instituições. Mas vamos para estas instituições, se forem por uma casa espírita, ou seja qual ela for, não pelas pessoas. Ah, eu não gosto do diretor tal, vou sair. Ah, eu não gosto do fulano de tal porque ele é do partido tal. Vou sair. Nós precisamos entrar aqui dentro ou em qualquer instituição de amor por Jesus. Não por pessoas. Porque as pessoas são falhas como nós. Nós erramos, imaginem. Ah, mas ele é expositor. Expositor erra muito, normalmente. Ah, mas ele é palestrante, tem um canal no YouTube, já faz 70 anos que palestra. Vai errar. Vai falhar, vai falar abobrinha. Nós somos falhos. Se inspiremos nessas pessoas, é claro, nas coisas boas, mas o nosso único guia e modelo para todo e qualquer momento deve ser Jesus. Então a missão do espírita é reconhecer Jesus na sua intimidade e trazer o mestre para a sua vida. E trazer o mestre para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia, o evangelho, para nossas casas. Compreender que somos falhos, compreender que vamos errar, compreender que
Nós passamos por dificuldades gigantescas no planeta, mas vai passar. É um momento, é uma necessidade. Foi nós mesmos que plantamos isso lá atrás. Mesmo as consequências que nos acometem pela natureza, é uma maneira de colheita. É uma maneira de quitarmos dívidas com a natureza, com Deus, que é puro amor. Mas tudo passa. Nós somos imortais. E nós, espíritas, precisamos compreender que por ser o pelotão de frente dessa batalha, repito, não somos melhores, a missão é diferente. Nós temos esta grande batalha por vir, por auxiliar esse planeta, por auxiliar nessas dificuldades. Então não vamos apontar dedos, criticar. É claro que às vezes vai se fazer necessário imposições, firmezas, nos envolver em política, talvez, nos envolver nas instituições, nos envolver nas escolas, nas famílias, claro que sim. Mas nós não podemos esquecer os preceitos e ensinamentos do Cristo. Nós não podemos deixar passar batido aquilo que nós defendemos, que nos pauta na doutrina espírita. Jesus encarnou conosco, tentou nos mostrar, mandou depois o Espiritismo e tantos outros, São Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá, tantos outros para nos auxiliar, nunca desistiu de nós e não vai ser agora. Não vai ser agora, nesses momentos de dificuldade, que Jesus vai desistir de nós, mas Ele precisa de nós. Não vou mudar isso. Nós precisamos dele. Nós precisamos nos conectar com essa vibração de amor. Há uma necessidade de recomeçar o projeto. E vai ser recomeçado pelos justos. Não pelos cristãos só, não vai ser religioso, mas aqueles, mesmo ateus, que sem querer seguem os ensinamentos do Cristo. Compreende? Então nós teremos sim este grande recomeço, não do zero. Não, a população não vai ser aniquilada, não há necessidade. Mas é claro que nós precisaremos de grandes mudanças. Para grandes transformações há necessidade de grandes mudanças. E ela começa conosco. No nosso dia a dia, no trânsito, nossos filhos, nas escolas, nas nossas profissões. Não vamos sintonizar com o ódio. Porque aquele que não sintoniza com o ódio, anda no meio das multidões e 1000 caem à direita e tantos 1000 caem à esquerda e ele segue firme. Não foi isso que ele nos ensinou? Partindo desse princípio, pratiquemos então os ensinamentos do Cristo no nosso dia a dia. Vamos trazer Jesus novamente para o nosso dia a dia, puro na sua essência de ensino. Caridade, auxiliar o próximo, fazer os outros aquilo que façamos para nós, que façam para nós. Analisar, sim, as dificuldades. Verificar o que está acontecendo, as guerras, o noticiário, mas não se envolver, não sintonizar, para que assim nós sigamos firmes e fortes, sendo estes apóstolos, e é por isso a imagem, que Cristo confia a sua missão de recomeço da humanidade. Obrigado a todos, obrigado pela paciência. Desculpem o improviso de algumas coisas, me perdi aqui um pouquinho em algumas situações, mas fico grato pela presença de todos e que possamos compreender essa grande, importante missão. Não melhor, não somos melhores, mas desafiadora de trazer os ensinamentos de Jesus para as nossas casas. Obrigado a todos, fiquem todos com o Mestre e com o nosso querido Sérgio aí fazendo o nosso passe que é tão bacana.